Simplesmente, galera, esquece tudo que você achava que sabia sobre a viagem no tempo na Marvel. Velho, porque o X-Men 97 voltou quebrando as pernas de todo mundo e o início dessa segunda temporada foi uma das paradas mais insanas que eu já vi. E olhe, eu não tô exagerando, a Disney produziu uma obra de arte. Os caras simplesmente meteram um pé no acelerador e jogaram os mutantes em uma guerra temporal dividida entre o Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo, e o bizarro século 40. E se você achou a primeira temporada massa, o que aconteceu aqui nesses 3 primeiros episódios com o Apocalipse e o Kang, o Conquistador, é sacanagem, velho. E ó, se liga no que eu vou te falar. E se eu te disser que o Professor Xavier e o Magneto podem ser os verdadeiros culpados por criar o maior vilão da história mutante? É a famosa ironia do destino. Então, galera, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te provar essa teoria, destrinchar cada easter egg escondido nos quadrinhos que você deixou passar batido e te explicar como o futuro da Marvel acaba de ser desenhado. Já estou te avisando, tem história com força aqui lá ele. Então, esmaga esse dedo no like e se inscreve nesse canal para não perder mais nada e bora pro vídeo, velho. Galera, o primeiro episódio já começa com o título Onde o Fim Começa. Isso é uma baita referência ao clássico Dias de um Futuro Esquecido, velho. Só que a parada é o avesso do cinema. O Bishop foi jogado no passado e o Forja ficou preso no futuro, tentando sobreviver no século 40. É um mundo totalmente devastado e dominado pelo Império do Apocalipse. E aqui, velho, a gente vê a primeira grande surpresa que me deixou maluco. O visual bizarro do Logan. Lembra que no final da primeira temporada o Magneto arrancou o adamantio de dentro do Wolverine? Pronto. Ó, sem o metal para conter o fator cura, a mutação do Logan saiu totalmente do controle e ele tá em sua forma fera, tá ligado? O bicho está parecendo um animal selvagem, sem nariz, com garras de osso puro e agindo por puro instinto de sobrevivência. Isso é uma adaptação direta e fantástica dos quadrinhos dos anos 90 que você achou que veria nessa animação. Mas a mente por trás da resistência nesse futuro é ninguém menos que a Raquel Summers. E aí você me pergunta, quem é ela de verdade? Segura essa. Ela é a filha legítima do Scott e da Jean de outra linha do tempo que já foi destruída. Ela tem aquelas marcas sinistras no rosto porque foi escravizada no passado para caçar outros mutantes. E agora usa essa cicatriz como símbolo de resistência. E o nível de poder dessa mulher é um absurdo, velho. Ela é uma mutante nível ômega. E a série faz questão de mostrar um take rápido com o olho dela brilhando com a energia da Força Fênix. Ela usou todo esse poder cósmico para puxar a mente e o corpo do Scott e da Jean para o futuro com a única missão: treinar e proteger o pequeno Cable, que está infectado com o vírus técnico-orgânico do Senhor Sinistro. A Jean precisa ensinar o menino a usar a telepatia para segurar o vírus, porque se ele se distrair por um segundo, ele vai de arrasta para cima. E por que o Apocalipse quer tanto essa criança? Aí que entra a parte boa. O DNA dele é perfeito. Ele foi gerado geneticamente para ser impecável. O Apocalipse quer esse corpo do garoto como seu receptáculo definitivo, para nunca mais precisar entrar naquele sarcófago de regeneração celestial, sacou? E para piorar, eles mandaram os 4 Cavaleiros do Apocalipse originais, liderados pelos deuses Sanjar, Javed, Instrumi e Persistência. Eu acho que seriam esses nomes, cara. O que se segue é puro cinema. Os X-Men se libertando, quebrando tudo ao som daquela trilha sonora clássica, até os heróis do passado aparecerem, porque o mofo simplesmente se transforma em Thor. Só de onda, velho. Isso aqui me pegou também. No final, o Apocalipse, com o corpo caindo aos pedaços, foge para os anos 90 para tentar pegar os X-Men em sua época mais vulnerável. Bizarro. Agora, mano, mudando de época, o episódio 2 foca no presente, nos anos 90, e mostra que a situação dos mutantes na Terra está desesperadora, depois da destruição de Genosha. Os jovens mutantes estão correndo para a Mansão X em busca de refúgio. E aqui a Marvel entregou um dos melhores, pra quem é fã dos quadrinhos de carteirinha, fanservice. No meio da garotada a gente vê o Kid Ômega, velho, que é ridiculamente poderoso, mas ainda é uma criança e não sabe controlar os poderes. Além dele tá a Danielle Monstar e o Súplice. Só que o governo americano não quer saber de conversa, velho. Eles mandam a X-Force, que agora está trabalhando oficialmente pro estado, liderado pela Valéria Cooper. E olha o elenco dessa equipe, a gente vê o Havok, o irmão do Ciclope,
a Lupina, o Homem Múltiplo, e o Fortão e a Polaris. Pra quem não sabe ou não se lembra, era a filha legítima do Magneto. É um time de pesos pesados dos mutantes caçando os próprios mutantes. Bizarro. Enquanto isso, em outra parte do mundo, o Cable está no fliperama recrutando a Jubileu e o Mancha Solar. E sim, teve direito à referência ao Brasil como um carnavalzinho rolando e uma piada sobre ganhar a Copa do Mundo, que a gente não é bobo, tá ligado? Eles entram em combate contra o Abranqueros, um antigo aliado do Apocalipse, para tentar arrancar informação sobre o paradeiro do vilão. O problema é que a mente do cara está bloqueada por cristais mentais. E quem é a única telepata que tem queda por diamantes no universo da Marvel? Ela mesma, a Emma Frost. O Cable e a Jubileu vão atrás dela. A Emma vende a informação de onde o Apocalipse está escondido, mas na verdade a Emma passa perto de todo mundo e entrega a localização do Cable direto para a galera da X-Force, que não está para brincadeira. Mas a cena de resgate parece muito a de Guardiões da Galáxia, galera. A Jubileu bota seu fone de ouvido, começa a tocar uma música estourada e ela simplesmente desmantela a prisão inteira sozinha. Bizarro demais. Ela liberta o Kid Ômega, as irmãs Stepford, Kukikos e um monte de outros mutantes que estavam presos. E no final do episódio, para proteger a linha do tempo, o Cable do presente toma uma decisão dolorosa e envia os mutantes de volta para os anos 90, selando o destino da equipe. Galera, esse episódio 3 vocês vão ter que prestar muita atenção porque vai explodir a mente de vocês. É onde a gente entende a real dessa temporada. Esse episódio é focado inteiramente no passado, lá do Egito Antigo, com a galera que já foi jogada lá atrás. Nessa época, antes de ser o monstro que a gente conhece, o Apocalipse é apenas um jovem chamado Ensabarnu. E quem é o grande faraó rival nessa época dele? Sim, o Ramatut. Se você acompanha o universo da Marvel, você sabe muito bem que o Ramatut é uma das variantes mais poderosas do Kang, o Conquistador. Ele viajou para o passado com tecnologia do futuro para dominar o Egito Antigo e principalmente para tentar controlar o primeiro mutante da história, transformando o jovem Ensabarnu em uma arma viva. E aqui, velho, é que entra a maior ironia de todas. E a teoria que eu te prometi desde o começo do vídeo. Magneto e o Professor Xavier estão lá no Egito Antigo. O Magneto, com aquela pose de superioridade mutante de sempre, tenta se aproximar do Ensabarnu para dar uns conselhos. Ele fala para o jovem que ele é um deus entre os insetos e que ele não deve aceitar escravizado pelos humanos e que ele precisa lutar pelo seu povo. O Xavier, como sempre, tenta ir pelo caminho da paz, mas o Magneto já plantou a semente de supremacia mutante na cabeça do jovem Apocalipse. Aí já foi, pai. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Os X-Men viajaram no tempo achando que iam mudar o passado e impedir que o Apocalipse se tornasse um monstro. Mas, na verdade, as ações de Magneto no Egito Antigo são exatamente o gatilho de ódio do Ensabarnu pela humanidade. Eles não estão mudando a história, eles estão escrevendo a história inteira. Eles estão criando o pior inimigo que eles mesmos vão enfrentar no futuro. Isso aqui é genial demais. E para fechar com chave de ouro, quando o Professor Xavier tenta ler a mente dos generais do Ramatut, ele bate de frente com a barreira mental e escuta uma voz cósmica. Algo infinitamente mais poderoso que o próprio professor. Aí você me pergunta, o que era aquilo, velho? É um gancho perfeito para a tecnologia celestial. Nos quadrinhos, o Apocalipse se torna aquela força indestrutível quando encontra uma nave caída dos Celestiais e usa a biotecnologia deles para criar sua armadura icônica. A série já deixou pistas perfeitas de que a gente vai ver nos próximos episódios. O episódio termina com puro suco de caos. Ramatut descobre a traição de Gênesis e bombardeia a própria base para tentar matar o Apocalipse, de uma vez por todas. Todo mundo começa a brigar pela tecnologia de viagem temporal para ver quem consegue voltar para casa e dominar o fluxo temporal, que é o início do fim. Com o jovem Apocalipse prestes a encontrar a tecnologia dos Celestiais, o Kang cruzando as linhas temporais com o armamento do futuro, a rapaziada caçando os mutantes no presente e o retorno iminente de Gambit, que a gente já sabe que vai voltar como Cavaleiro da Morte. Desculpa o spoiler, né? Essa segunda temporada tem tudo para engolir a primeira de lavada, mano. E é uma das maiores paradas da história da Marvel. Os caras respeitaram os quadrinhos, mas deram uma dinâmica que te prende do primeiro ao último segundo. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam dessa bagunça toda dos 3 primeiros episódios?
Você concorda com a minha teoria que Magneto e Xavier foram os verdadeiros criadores do Apocalipse? Galera, deixe sua opinião aqui embaixo que eu quero muito saber. Não se esqueça de esmagar o dedo nesse like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque isso ajuda bastante. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, fui, um abraço.